Bem-vindos à segunda temporada do podcast do Petrópolis Sob Lentes. Se você está chegando agora, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você tem 20 episódios para maratonar e viver uma imersão na história e cultura de Petrópolis. E se você já é antigo da casa, seja bem-vindo a essa nova leva de episódios com muitas histórias para contar. E para abrir essa nova temporada do programa, eu hoje recebo 2 artistas e quadrinistas que moram em Petrópolis e que acabaram de publicar livros autorais. São eles Bernardo Vieira, arquiteto e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UERJ na cidade e autor, do Sertão Coroado, um livro lindo que eu vou mostrar para vocês em detalhes. E também Vitor Clear, cartunista e jornalista de formação, que deu vida a Dadá, Janelas Abertas. Bernardo e Vitor, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Olha, eu vou começar a segunda temporada fazendo uma surpresa para os convidados. Eu, antes de começar, falei para eles que o programa conta com alguns apoiadores. E a Ana Flor Papelaria é uma papelaria que fica no Shopping Dom Pedro II e mandou para vocês um presente de boa sorte para Flipetrópolis, porque eu sei que vocês dois vão lançar os livros lá. Obrigado. Então, valeu. é um presente de boa sorte. Eu sei que vocês vão ter lá a sessão de autógrafo. Muito obrigado, Ana Flor. Então, vai ser útil. Obrigado. A gente separou com muito carinho 2 canetas para vocês poderem fazer muitas dedicatórias, tornarem esse momento com os leitores ainda mais especial. Então, em alto estilo, tá? Porque o artista... Eu falei, gente, artista... Eu sei que tem toda a ferramenta de trabalho é muito específica, então eu não ousei comprar nenhum lápis, nenhuma caneta para desenho, porque isso já é outro departamento. A caneta é linda. Linda, né? Muito bonito. Então, já estão devidamente equipados para Flipetrópolis. Quando esse programa for ao ar, o lançamento já vai ter acontecido, mas sei que é um momento muito especial. Eu já ia mandar um recado pro pessoal comprar o livro para eu usar a caneta. Então, eu sinto que esse segmento dos quadrinhos, ele é muito pouco falado aqui na cidade, então eu fico muito satisfeita em usar o espaço do Petrópolis Sob Lentes para ser uma plataforma para difundir autores, obras. E por falar em alegria, como eu estava falando para vocês, o Petrópolis Sob Lentes tem apoiadores que tornam possível a realização do programa. O Estúdio Petrópolis é a melhor casa que o podcast poderia ter. A gente tem também o Cadanes com os melhores salgadinhos. O Vitor até brincou que a coxinha de alho poró era coxinha de pistache. Isso, pode ser aí, é a moda. Carla, pessoal da família Cadanes, uma sugestão aí de implementação de sobremesa. Temos também o Chalé do Chocolate, aí já vou até aproveitar para dar também o outro presente de vocês, que são as trufas da casa. Então, vocês estão indo para casa muito mimados. E, gente, a Mude Petrópolis, que me veste com coleções autorais, eu hoje me inspirei nos artistas que estão vindo, porque eu estou vestindo essa bata e essa calça de lese da marca. E como vocês são artistas que estão sempre ressignificando as coisas, eu ressignifiquei a bata numa espécie de jaquetinha. Então, estou aqui no espírito. E vocês até então não se conheciam, se conheceram hoje, tiveram uma ótima resenha antes do programa começar. E eu queria saber como é que foi que surgiu o interesse dos dois pelos quadrinhos. Imagino eu que tenha sido uma paixão despertada ainda na infância. Quem começa? Você. Então, foi na infância mesmo, assim, principalmente porque eu morava na zona sul do Rio e fui morar num sítio na zona oeste do Rio. E aí era um lugar meio isolado, você não tinha brincar no quintal, aquelas coisas todas, mas eu sempre ganhava o gibizinho, aí vinha, ou quando ia na escola e tudo, aproveitava para comprar o gibizinho para passar o tempo quando eu não estivesse no mato, correndo, pegando manga, aquelas coisas. Então era sempre gibi, na época Turma da Mônica, Disney, que são os mais conhecidos, né? Mas na época tinha Luluzinha, tinha Brotoeja. Tem uns gibis que ninguém nem vai lembrar que existe hoje, com a Brotoeja você nem sabe o que é, né? Foi novidade. Tinha os quadrinhos do Eli Barbosa, que também é outro que também está esquecido, coitado. Tinha o Daniel Azulay. Esse Daniel Azulay conhece. Eu conheço. Tinha programa na TV dele e tudo. Então, enfim, os gibis povoavam nossa infância, porque na época era uma mídia, né? Era uma revista eram revistas que eram muito populares. Então, hoje em dia, nem se fala, mesmo Turma da Mônica, por mais que tenha um grande número de gibis na banca ainda, talvez até maior que de super-herói de Disney, se for ver na banca de jornal, eles povoam tudo, praticamente monopolizam a banca de jornal. E na época isso era muito era muito mais rico, né? Você tinha vários autores, vários títulos.
de quadrinho. E eu acho uma pena que hoje em dia não tem essa riqueza. Que o quadrinho hoje em dia ficou meio relegado, assim, ficou meio mal falado, assim, uma coisa de criança. Isso é coisa de criança, ninguém dá muita coisa pelo gibi no Brasil. E a gente sabe, né, quem trabalha com gibi sabe que quadrinho na Europa, por exemplo, é considerado uma arte como outra qualquer. Você vai nos festivais na Europa e você tem adulto, velho, criança, tem de tudo. E os quadrinhos infantis lá são lidos por adultos também. Quer dizer, não tem essa coisa de quadrinho infantil, não é uma coisa bobinha. Né? Ele é uma coisa que é feita para uma criança poder ler, mas que o adulto lê também com uma segunda leitura. Eu já vou falar das sinopses das duas obras, e eu acho que a trama que vocês construíram é um exemplo evidente disso, porque são temas muito mais aprofundados. E Bernardo também começou a consumir quadrinho pequeno. Eu comecei, na verdade, a ler quadrinhos antes de saber ler. Porque eu via as imagens e vi que tinha balão. Aí eu inventava a história do balão, a fala do balão. Sim. Aí eu lia o mesmo quadrinho várias vezes, porque cada vez que eu lia, eu inventava uma fala diferente, uma história diferente para aquela história. Então, eu sempre gostei, mesmo antes de saber ler. Aí depois, obviamente, quando eu fui alfabetizado, continuei lendo. E depois a gente começa assim, aquela dificuldade. Você, eu quero ter um gibi meu, né? Que você reconhece. Então, às vezes você olha o seu cachorrinho, você, eu vou fazer uma historinha dele. E começa a transformar. Vocês lembram da primeira historinha que vocês construíram de quadrinho? Não vou lembrar. Olha, por acaso eu lembro, assim, mais ou menos. Assim, minha mesmo, em particular, eu não vou lembrar, não, mas eu lembro que eu acho que eu devia estar numa 5ª série da vida. Na escola, que teve um concurso de quadrinho, que foi a primeira vez que eu fiz um quadrinho que eu ganhei até. E eu lembro que eu ganhei primeiro lugar, e eu depois fiquei meio assim, porque uma amiga minha fez um quadrinho que eu achei melhor. E ela também ela sabia disso. E eu falei assim, é injusto, ela deveria ter ganho aquele quadrinho. E você lembra o que você colocou na Era uma história, acho que eu devo ter ganho, porque eu acho que eu não sei se era um tema que era. Eu lembro que era uma história de índio, de indígenas. Ó, Tá vendo? Na época, assim, eu nem lembro exatamente do que é a história, devo ter uma página hoje. Eram 2 páginas, né? Uma história em quadrinho, assim. Mas a dela era mais colorida, tudo, mas não lembro se a dela era de indígena, mas não lembro se tinha que ter um tema específico. Bernardo tem alguma recordação, assim, das primeiras? Não, fazia muito, assim, folha de caderno, folha depois de ofício, assim, e aí fazia de 3, 4 páginas. Mas não vou lembrar, assim, especificamente. É engraçado pensar em como que muda a nossa mente, né? Eu me deparei coincidentemente ontem com uma redação que eu escrevi no 6º ano, e aí lendo eu falei, não é possível, isso daqui não é meu, deve estar perdido no computador, e aí estava lá no final, Carolina, 6º ano. Eu falei, gente, não tem nenhuma relação com a minha vida, porque eu procurei por pontos em comum comigo, e aí não tinha nada a ver comigo, eram coisas assim, completamente... Era outra pessoa, né? E eu falei, não é possível, eu não me lembro de nada disso. Então é legal a gente avaliar, quando a gente tem produções assim, arquivadas, como é que muda e como é que... O que eu tô querendo entender, assim, que eu achei engraçado, que você falou que viu um computador, você no 6º ano, você tinha um computador, é isso? Porque no 6º ano mesmo. Já. computador era só o Jornada nas Estrelas. Já. E eu falei que eu ia apresentar para vocês as sinopses, né, dos 2 livros. O Sertão Coroado, e aí eu vou mostrar para vocês em mais detalhes, do Bernardo Vieira, é uma história que se passa no Brasil colonial do século XVIII e que mescla acontecimentos históricos que se passaram aqui no país e elementos de ficção. E que tem como importante parte do enredo os indígenas coroados, que foram os primeiros a habitar essa região que a gente hoje entende como Petrópolis. E aí, quando o Bernardo me falou da trama, eu fiquei encantada, porque esse foi um dos temas que eu levei para os meus alunos da Germano Valente esse ano e que eles ficaram completamente encantados, porque é um tema muito pouco visto na cidade quando a gente estuda a história da cidade imperial. Então, é uma obra-prima. E além do Sertão Coroado, Dadá, Janelas Abertas, do Vitor, que também foi uma obra que me surpreendeu muito. Eu participei de um lançamento do Vitor ali no Edifício Profissional, na galeria, e o livro ele tem inspiração no surrealismo e também no dadaísmo. Quem protagoniza a trama é a Eduarda, a Dadá, que tem uma janela aberta no rosto e que não é por acaso, é justamente um reflexo dessa personalidade dela aberta para as oportunidades e experiências da vida. E cada personagem tem uma diferença na representação. Então, eu queria saber dos 2, já que vocês têm inspirações que foram muito pautadas por pesquisa, quanto tempo que levou para vocês se aprofundarem na pesquisa? Porque eu acho que isso é que rege a construção da história, né? O meu
quadrinho, assim, eu fiquei muito interessado lá, por exemplo, lá na faculdade de arquitetura, a gente tem um interesse, obviamente, na cidade, né, na formação da cidade, mas também a gente tem um interesse na formação do território, de como era o território antes da fundação da cidade, antes do Plano Keller, antes da família imperial comprar fazenda. Então, quem que habitava esse território, né? Quem que... quais eram os povos? Qual a cultura que existia aqui? Então, eu me interessei por isso e comecei a pesquisar um pouco, ler alguns livros sobre a questão indígena. E me deparei com esse livro aqui, que é um livro de um pesquisador muito, muito bom livro, é um pesquisador chamado Marcelo Santana Lemos. E o livro é esse aqui, O Índio Virou Pó de Café. Resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. E aqui tem muitas histórias, eu fiz uma pesquisa muito minuciosa, então tem várias histórias muito interessantes de como se deu a ocupação do território, não só da região serrana, mas do Vale do Paraíba especificamente, e a gente tem dimensão dos conflitos e da violência que foi essa ocupação do território pelas fazendas, né? Pelo colonizador português, né? Então, eu acho que é importante a gente também estudar isso para entender, né, a formação do nosso território, os conflitos, e porque são conflitos que existem até hoje, né? Então, é importante a gente ver essa genealogia dessa injustiça e desses conflitos. E eu vi que ele foi, inclusive, quem fez o pós-fácil do seu livro. Porque aí, quando eu comecei a fazer, eu nem tinha entrado em contato com ele, depois, de pronto, assim... Aí eu entrei em contato, mandei para ele, aí ele leu, gostou, assim, aí a gente estabeleceu um contato, ficamos amigos, assim, aí eu convidei ele para fazer o pós-fácil, ele muito generosamente aceitou. E aí, enfim, foi um contato muito legal. É uma honra, né? Imagino que para você tenha sido um grande privilégio. E é muito importante a gente valorizar o pesquisador, o trabalho acadêmico, porque isso aqui é um trabalho acadêmico, né? Então, é através do trabalho acadêmico que a gente desvela essas histórias ocultas, né? Através da pesquisa e tal. Então, o meu trabalho foi pegar aqui alguns fragmentos dessa história, ficcionalizá-los, dramatizá-los e apresentar, né, um drama histórico, assim. Então, a gente tem aqui algumas imagens internas do livro. Quando eu for exibir aqui na tela, vai ficar mais fácil para o pessoal de casa entender os traços, a forma como você constrói a narrativa. Mas o que me impressionou foi a riqueza de detalhes. Ao mesmo tempo em que é rico, não é poluído. A gente consegue ter uma clareza ali das cenas, dos personagens. E o mais legal é que é tudo feito à mão, né? Eu fiz à mão, mas no computador. Uhum. Eu trabalho com um programa chamado Clip Studio Paint, e eu tenho uma mesa digitalizadora com uma caneta. Então, eu faço à mão, só que não no papel, eu faço à mão na tela. E aí reflete. E aí eu tenho a facilidade, trabalho com layers e tal. Aquele original Enanquim que eu ia negociar com você não tem mais, né? Não tem. É porque, assim, eu fiz um quadrinho, o primeiro quadrinho que eu fiz lá para uma editora inglesa, com um escritor lá da Inglaterra. Eu vi na Amazon. Tem na Amazon. E aí eu fiz toda a mão mesmo e tal. Pô, demora muito, assim. E como eu dou aula, assim, eu faço meu horário de folga, assim. Eu falei, cara... Aí, quando eu vi comecei a pesquisar, tá? Quem sabe dá certo. Aí me adaptei imediatamente. E aí, uma pergunta de leiga. No caso, quando você faz no papel, e aí você está construindo o livro, algum outro artista traduz para o digital? Como é que é feita essa mudança de mídia, né? Não, assim, porque quando a gente faz no papel, depois escaneia. É escaneado. É escaneado e leva para o computador, né? Uhum. Aí, nesse quadrinho, eu experimentei fazer direto. Então, o programa eu faço um croquis, aí ponho ele num layer azul para depois não confundir com traço preto em cima. Uhum. E vou... É como se fosse a mesa de luz, só que dentro do computador. Exato. Então, o processo é muito semelhante do processo analógico,
Só que... Só todo virtual. É virtual. Então, assim, eu posso trabalhar com layer, eu posso fazer uma experimentação. Se eu fizer uma arte final aqui, eu trabalho em outro layer. Se ficar ruim... Então, tem esse tipo de coisa. Pequenos concertos é mais fácil. E também colocar balão e texto. Porque o programa já vem com balão, o texto, você pode escolher a fonte. Então, fica muito fácil de manipular, arrumar. É se apropriar da tecnologia para otimizar o tempo de trabalho. Exatamente. Mas aí, o que eu fiz também, para ele parecer à mão, e é a minha intenção, eu trabalhei com a ferramenta de bico de pena. Mas ele é à mão, só que dentro do computador, né? Dentro do computador, exatamente. Então, eu trabalhei com bico de pena, que é o mesmo material que eu uso no analógico, e eu não usei nenhum tipo de recurso de coisas computadorizadas. Então, é tudo feito à mão mesmo nessa tela. Então... E a tela ela tem uma certa textura de papel, então é bem próximo. Que assim. bacana. E Vitor levou muito tempo também em pesquisa, porque você traz aspectos filosóficos, você já era familiarizado, né, com o assunto. Não, na verdade, porque assim, o meu apelido até no estúdio lá, na época da equipe do Ziraldo, eles botaram apelido de pesquisa. Porque eu queria saber tudo, era curioso, eu queria, né, tava sempre metendo o bedelho lá nos assuntos. Só uma observação, Vitor, durante 30 anos, trabalhou na equipe do Ziraldo. Isso. Lá, comecei como roteirista em 1990. Eles estavam começando o Gibi do Maluquinho lá. E aí eu ganhei esse apelido. No caso da Dá, especificamente, é mais porque eu queria... São coisas que eu não domino. E eu queria saber, então, assim, qual é o que eu tenho que fazer para me forçar a ler um pouco mais sobre determinados assuntos, filosofia, coisas que eu não domino. Bom, eu vou criar uma personagem que entende filosofia e vou ler um pouco sobre isso, ver, mesmo que seja meio superficial inicialmente, mas isso vai me gerando uma coisa que, de repente, aos pouquinhos eu vou me aproximando e vai facilitando essa aproximação. E aí, aos poucos, eu vou comprando, adquirindo livro, lendo e sabendo mais, mas, por enquanto, a Dadá sabe mais do que eu ainda. Por enquanto, eu não sei nada, só... E no caso de vocês, uma dúvida que surgiu para mim. Vocês constroem primeiro a trama ou vocês começam a desenhar as cenas para depois trazer as falas, o texto que vai compor a história? É uma pergunta difícil. No meu caso, porque eu sou meio caótico, assim, então isso depende um pouco do contexto mesmo. Às vezes, assim, por exemplo, algumas histórias do Maluquinho mesmo, do que eu criei lá pro Maluquinho, porque lá foram 30 anos, então às vezes é até mais fácil usar ele como exemplo do que a Dadá, né, no caso. Então, por exemplo, eu vi uma situação, às vezes eu vivi uma situação na faculdade com alguma amiga minha, aquilo transformava numa história do Maluquinho, uma aventura. Então, aquilo me inspirava. Às vezes, eles encomendavam, a gente precisa de uma história tal do Maluquinho para um tema tal. Que nem esses dois últimos trabalhos que eu fiz ali, Os Três Mosqueteiros e Don Quixote, que é uma adaptação. Aí eu tive que pesquisar a história dos dois para fazer. Então, quer dizer, eu tinha que conhecer... A gente conhece a história superficialmente também, a não ser quem lê os livros. E quando eles me deram, eu não tinha mais tempo para ler o livro inteiro para poder fazer a história. Tipo, Don Quixote são 2 livrão desse tamanho. Então, eu fui pesquisar muito assim para ver a história, alguém que resumisse bem todos os detalhes importantes da história, dos personagens, a história, os acontecimentos. E aí eu transferi para cá. Obviamente que a história não podia ser já que era uma história infantil, uma outra linguagem. E eu brinquei um pouco, botava outros personagens entrando, misturava um pouco as histórias, a realidade, botava os Beatles às vezes entrando na história, né? O Romeu e Julieta, que a pessoa que encomendou falou, vamos fazer uma história do Romeu e Julieta, ele cismou com o Romeu e Julieta. Eu acabei brincando, botando Romeu e Julieta procurando o Romeu sumiu, não sei o quê. Mas isso não, assim, de passagem. Né? Para não fugir muito, então, era só para ficar mais engraçado e tal, para quem lesse. Mas as histórias eu pesquisei para ser quem lesse o livro original ia achar tudo aqui. Entendeu? De forma resumida ou simplificada, mas iam estar todos os detalhes importantes das duas histórias aqui. Então, para você depende, né? Normalmente depende. É a história que surge primeiro para depois ter a construção visual. Acho que sim, é aquela inspiração. Às vezes uma história que aconteceu comigo, eu vou e adapto, ou uma história que já existe, eu tenho que adaptar, tenho que pesquisar também. E Bernardo, para você a inspiração vem primeiro visualmente com a construção da cena ou com a história propriamente dita? No meu caso, vem mais com o desenho. Assim. Quando eu fiz o Missing Persons, o Lee, ele mandou um roteiro. Aí eu tinha um roteiro para me basear. Nesse quadrinho que é autoral, eu ia escrevendo, desenhando. Assim. Eu ia desenhando a cena. Eu falei, bom,
bom, nessa página vai ter que acontecer tais e tais coisas, vai ter uma virada aqui e tal. Então, eu ia fazendo o esboço da cena e já imaginando que tipo de diálogo que ia entrar, que tipo de interação iria acontecer naquela página. Aí, eu desenhava tudo, depois vinha pondo os diálogos, assim. Esse é o método, né, que o pessoal chama de método Marvel, né? Porque o Stan Lee, ele não tinha tempo de escrever a história, ele mandava um briefing da história, um resumo, o Jack Kirby ia, desenhava, e depois o Stan Lee voltava e fazia os diálogos. Então, eu faço um método Marvel comigo mesmo, assim. Então, Faz sentido. eu desenho tudo, E depois... sabendo já mais ou menos o que está acontecendo, o tipo de diálogo, a reação dos personagens em relação ao diálogo, tudo mais, de surpresa, de alegria, de raiva, tá? E aí depois eu volto e aí escrevo de uma vez só os diálogos. E eu acho que é isso que faz o desenho tão impactante, porque ele, por si só, já exprime o momento, se é de conflito, se é de... Então, é como se fosse um resgate a quando você descobriu os quadrinhos, né? Que pelo desenho você já imaginava... Vendo isso que ele falou, no meu caso, especificamente da Dadá, por exemplo, as histórias continuam sendo mais ou menos isso em cima da pesquisa. Mas, por exemplo, para criar o conceito todo da peça, foi uma coisa mais visual. Porque eu tinha que criar a coisa da janela, foi meio... foi uma coisa meio sem querer também. Eu vou até pedir pro Bruno exibir pra gente as fotos, pra gente mostrar um pouco desses bastidores do processo criativo do artista. Porque isso é muito legal. Uma coisa é a gente ver finalizado e a outra é ver como é que toma forma na mente do artista. Então, a gente tem algumas fotos ali. Tem fotos tanto das páginas do Sertão Coroado, para o público conseguir visualizar em mais detalhes, e também do Vitor, que trouxe... essa evolução entre o rascunho e a obra final. Então, isso é muito bacana. Então, esse daí foi mais ou menos como começou. Sabe quando você está com uma folha em branco e você não está pensando em nada e você começa a rabiscar qualquer besteira? Eu comecei rabiscando até desse lado aqui também, eram umas gavetas voando, não tinha nada, não tinha também uns relógios, umas formas. Comecei a desenhar qualquer coisa. Aqui até aparece um símbolo, né, da TV, umas portas. E aí, eu fui daqui da direita para a esquerda. Aí, chegando ali, eu fiz um rosto e botei uma janela no rosto. Sei lá, tá vendo? Foi meio aleatório. Ali eu botei o cara com cara de gaveta. E depois é que eu fui pensar no conceito que isso podia ser interessante para uma história. Então, começou pelo desenho. Ele começou pelo desenho, mas eu não tinha nenhuma ideia ainda. Foi uns rabiscos sem nada. A partir dali, começou a tomar forma. Mas aí eu pensei, por exemplo, ali era um cara, né, um sujeito, um homem, ali uma mulher... Ele com cara de gaveta. Depois eu fui pensar assim, a gaveta representa a memória, segundo Salvador Dalí. Então eu troquei, eu falei assim, a mãe é que tem que ter a memória. Então eu botei ela de gaveta. E ele seria, no caso ali na época, era janela, né? Janela fechada, porque ele já tem dificuldade de se abrir, porque ele já é mais velho. Aí eu troquei a janela pelas portas da percepção. E deixei a janela para a menina, que é a janela aberta. O Dali tem aquela Vênus de Milo de gaveta, né? Feita tem, de exato. Gaveta, Tem várias coisas da gaveta, porque ele dizia que era a gaveta das memórias, onde a gente joga tudo e fica aquele entulho na gaveta, meio confuso, que você não é uma coisa num lugar específico. Geralmente a gaveta é uma coisa bem bagunçada. Você tá com uma coisa que você não sabe onde botar, você pega e põe na gaveta. Aí pega a outra, vai botando, aí bota aquela coisa toda. Então, aqueles são os fragmentos de memória. Entendeu? Então, a mãe representa isso ali no caso. Eu achei fenomenal. E temos mais algumas imagens. Tá vendo? Aí já está um pouquinho depois. Ó. Aí que eu já botei, aqui já é a mãe com cara de gaveta, o pai com cara de porta. Já foi mais ou menos a evolução. Ela aqui tinha até um cachorrinho que era um telefone celular. Mas que depois eu desisti porque eu era meio contra a coisa do telefone celular, não queria muito estimular isso. Tá. Então eu até tenho umas histórias que eu critico e tal. A coisa do celular. Mas era uma visão interessante, graficamente falando. E o que cachorrinho ia simbolizar enquanto... Não, ali por enquanto não é nada. Aqui era só ainda era esboço, né? Esboço. Tanto é que tinha umas roupas meio antigas, umas coisas. Tá vendo? Não tinha nada muito pensado ainda. Era só o conceito mesmo. A coisa da gaveta da memória, a porta da percepção meio fechada. Que é o que rege a trama. Que a janela nem estava aberta ainda, tá vendo? Eu não estava aberto, eu estava criando ainda, estava fechado. Quando a coisa se abriu, eu falei, é isso que eu quero. Né? Aqui foi para mostrar a criação de uma tirinha. Eu gostei muito. Isso aqui é uma música do Tom Zé. E aí eu lembro que eu era amigo do Oswaldo Montenegro e do pessoal dele, eu conheci a Madalena Salles, que era a flautista dele. Aí para fazer, na época eu fiz um bonequinho para ela de Durepox, dela e do Oswaldo.
E eu tinha que fazer ela tocando flauta. Eu tinha que ver na foto como é que ela tocava flauta. Aí eu falei, vou fazer essa coisa do Tom Zé, só que eu vou botar uma flor, porque tinha a ver com a letra e tal. Enfim, então ela tocando a flor como se tocasse uma flauta. Aí eu fiz esse rascunho aqui. Aí depois, já finalizado, ficou desse jeito. Mas ali tá a ideia que veio. Tá vendo? Aí eu falei a partitura do Tom Zé saindo da flor e tal. Isso é legal porque muita gente não se dá conta de que os mínimos detalhes da construção têm embasamento científico, histórico. Então, ali o posicionamento da mão condiz com a forma como o músico toca não é o nada instrumento. Aleatório. Exatamente. Entendeu? Quanto mais qualidade tem, mais você vai achar de informação por Isso trás é que é interessante, que às vezes trabalho. Né? Às vezes o pai, ele duvida do filho pequeno que sabe uma informação que o pai desconhece. E muitas vezes vem por um desenho na TV, um filme, um quadrinho. Isso é fenomenal. E isso também tem aquela coisa que eu falei, de não ser infantil. Apesar do aspecto infantil do desenho, ele traz uma coisa que para um músico, o músico vai olhar isso e vai ver, pô, mas isso aqui é tal coisa, você vai reconhecer a partitura. Lê para o público o que está aí. Eu não leio partitura, mas eu fui pesquisar para ver qual era a partitura que eu usaria. E como seria e tal, para eu colocar ali. Então, existe não foi uma partitura aleatória qualquer. Era a música que eu queria e tal, para homenagear o Tom Zé e tal. E o balão, então? Porque é a letra dele, né? Pode ler para o pessoal que está em casa? Esta manhã a felicidade desabou sobre mim e eu não escapei. Aí ela, ainda bem, porque isso ali é a letra. E aqui ela dizendo, ainda bem que eu não escapou da felicidade. E temos também o processo do Bernardo. Na verdade, aqui tem o Vitor Conziraldo, que foi seu grande mestre. Isso foi em 2016, quando eu estava apresentando. E, na verdade, eu até conheci, mas quando eu estava desengavetando o projeto da Dadá para tentar fazer algo. Com perdão do trocadilho, né? Desengavetando a Dadá. É verdade. É bem isso. E aí eu queria, já que a gente está com essa foto de fundo, que você falasse sobre a sua experiência de trabalhar com ele. Porque, pelo que você me falou, você tentou a sorte. Fez uma visita. Como é que foi esse contato? Tudo começou em 87, que foi uma visita de um garoto de escola mesmo, que descobriu o endereço dele, sei lá, marcou de ir na casa dele. E foi bem recebido, ele me deu um livro, autógrafou, deu vários conselhos dele, maluco, lá da época. E aí ele falou, quando você terminar a escola, me procura. Foi isso que eu fiz. Eu levei ao pé da letra. Falei, era para procurar? Então vou procurar. E aí eu procurei, foi em 90, né? Eu terminei acho que a escola em 89, talvez. Aí logo no ano seguinte eu já fui lá no estúdio, que tinha um estúdio no Corme Velho na época, que era Zapping. Zapping era Ziraldo Alves Pinto. Daí era o nome, era meio onomatopeico, assim, né? E aí eu cheguei lá, ele me apresentou o pessoal todo, tudo, pegou um bloco de roteirista, me sentou numa mesa, então agora faz aí. E foi embora, me largou lá, ele foi embora, eu não conhecia ninguém. Me largou com aquele bloco ali, eu lembro que até no primeiro dia eu fiquei meio assim, foi embora, peguei o bloquinho, deixei para terminar para voltar outro dia, porque eu fiquei meio sem graça, né? Porque a única pessoa que eu conhecia lá era ele. E ele vai embora e me deixou com aquele monte de gente que eu não conhecia. Mas aí daqui, eu fiquei 30 anos lá, né? Que legal. Aí foi isso. Isso aqui já é na casa dele, já. Onde que depois que o estúdio acabou, ele levou o estúdio dele para casa dele e no andar de cima ele fez um estúdio para a equipe durante um período também. E lá você trabalhava, você falou como roteirista, como... Como roteirista. Eu fazia o roteiro desenhado, assim, com rascunho, né? Tá. Mas indicando todo como eu queria os quadrinhos, os personagens, tudo certinho, o texto. E aí, depois que era aprovado, passava pro desenhista limpar, fazia tudo a lápis bonitinho, à mão, na época. Depois o outro fazia arte final em nanquim, o outro fazia letra, o outro fazia cor. Então, cada um da equipe fazia E vocês estão há muito tempo na área, devem pensar muito sobre essa evolução, né? Na forma de fazer quadrinhos. Inclusive na forma de ser admitido numa empresa. Porque hoje, quem é que vai procurar o endereço da sua referência para bater na porta e tentar uma hoje em dia eu não sei como é que é hoje. Comigo aconteceu uma coisa semelhante, porque eu era moleque, eu sou de Juiz de Fora. E um dia eu estava com uma pasta de desenhos e fui na papelaria comprar material de desenho, de pintura, não lembro. E aí o cara que me atendeu falou assim, você desenha? Ele, pode ver aí? Eu abri e mostrei os desenhos, ele gostou, falou assim, pô, rapaz, você desenha bem, eu era moleque, né? Ele falou, pô, tem um cara aqui que compra aqui com a gente, um cara muito bom e tal. Pô, você não quer mostrar pra ele, não? Eu falei, tá, tipo assim, tem um cara que eu vou te dar um endereço. Quem é o cara? Vai lá, bate na casa do cara. Não tinha nem celular nesse momento. Vai lá, bate na casa do cara e mostra pra ele. Eu falei, tá lá. Era ótimo. Você com quantos anos, Bernardo? Cara, eu devia ter uns
15, 16 anos. Assim. E aí foi lá? Aí fui lá, bati lá, quem era o cara? O Mozart Couto, cara. Entendeu? Que é um cara, um artista... Fora. Ele é Juiz de Fora. É um artista lendário de quadrinhos brasileiro, assim. Um cara muito importante. E você não conhecia, né? Não conhecia. Aí, quando eu entrei na casa dele, ele começou a mostrar uns trabalhos. Eu falei, tá, Já vi em algum lugar. Já vi e tal. E aí eu comecei a ver, pô, tipo... E aí o cara meio que me indicou porque ele tava dando aula de desenho. Aí quando eu vi, eu comecei a ficar animado. Porque eu falei, pô, realmente, o cara é muito bom, assim, porra. E eu, ao mesmo tempo, comecei a ficar desanimado. Eu falei, esse cara vai cobrar muito caro, eu não vou ter dinheiro pra pagar esse cara. Esse cara é famoso, já publicou fora do Brasil e tal. Aí ele falou um preço, assim, super acessível pra mim. Eu acho que ele viu que eu era moleque e cobrou um preço barato, assim. Eu falei, pô, é na hora, então vamos lá. Aí eu fiquei estudando mais de ano com ele, assim, desenho. Assim, ia na casa dele, tinha uma aula particular de desenho. Cara, pô, cara muito... O Ziraldo, na época, me chamou, ele queria que eu fosse desenhista também. Mas eu falei, pô, eu tô trabalhando com o Ziraldo. Vendo o pessoal da equipe de desenho, eu falei, não, eu vou ser roteirista. Eu não tive coragem. Larguei o Dedé e falei assim, não, ali foi ali que eu desisti de desenhar. E essa curiosidade que o Bernardo citou foi legal porque tem um canal do YouTube que se chama Central HQs, em que o youtuber de imediato associou o seu estilo com o do Mozart. Então... e ele nem sabia dessa história. Não sabia, então... Como a editora mandou pra ele, mas sem maiores detalhes. Aí ele, na resenha dele, achou que o meu traço era parecido com o do Mozart Couto. E eu não fiquei é à super toa. feliz. Eu falei, pô, eu nem nunca tinha percebido, porque a gente tá muito próximo do nosso trabalho, não tem distanciamento crítico, né? E aí ele achou isso. Eu falei, pô, que legal, né? Então deu certo. Assim. Deu certo. E aí eu ia perguntar para vocês justamente como é que vocês fazem para se desprender de traços que vocês estão habituados a consumir ou a criar. Por exemplo, o Bernardo na arquitetura. É um traço diferenciado. Então, como é que você consegue se desprender disso que você está habituado para criar o seu de uma forma original? Imagino para o Vitor como é que foi um desafio, estando há 30 anos na equipe do Ziraldo, conseguir criar algo... que tem traços semelhantes. Tem. Acaba tendo, mas porque eu trabalho com a equipe também. Então, assim, eles me ajudam a dizer, mas eu desisti. É aquilo que eu falei, eu crio o conceito gráfico, faço o rascunho, mas você consegue pegar nos desenhos que eu faço, eu tento fazer o que eu crio, pelo menos o conceito. Já até o pessoal já viu ali, né? Já, você vê que tem coisas da Turma da Mônica e da Disney, como eu falei, na infância, que eram os que me marcaram mais. Então não tem como... quadrinhos. Você acaba ficando. Mesmo eu não desenhando, ainda fica uma marca das minhas influências, né? Então acaba sendo difícil, né? Não se... Acaba sendo difícil. Eu tenho outro personagem que tem só aí... Quer ver logo no começo onde eu apresento os personagens? Que foi um personagem que eu criei em 85, chamado Peludinho. Que é o próximo. Tem aqui até o desenhozinho que eu fiz aqui dele, aqui pra você. E tem na apresentação. Ele é um personagem que não está no livro. Na apresentação eu falo, olha, ele não está no livro. Cadê? Onde que estão? Aqui, ó. Esse personagem aqui. Eu criei ele em 85. Deixa eu mostrar pro... Ele talvez seja um personagem, assim, eu não sei, eu criei ele porque uma professora de desenho falou assim, cria uma coisa com o mínimo de detalhe possível. Eu achei ótima a ideia, porque ele não tem, você vê, ele é só uma cabeça, ele não tem dedo na mão, ele não tem, então assim, facilitava para mim. Mas mesmo assim, ele tem um olhão, assim, você pegando os traços dele, ele tem alguma coisa dessas influências que eu te falei, de cartunescas que vem do Maurício ou vem da Disney. E, Bernardo, assim, como é que você faz para se desprender das interferências, apesar de que a gente estava comentando agora, né, que você herdou traços de quem também foi seu tutor na área. Então, como é que a gente consegue... Eu vejo muito isso pela criação também na área de comunicação. Produção textual, produção no audiovisual. Então, como é que você consegue fazer algo que os outros não estão fazendo? Porque a gente consome tanto que quando a gente vai fazer, às vezes, sem perceber, você está buscando... Até no texto, né? Nem só no desenho, né? Mas é engraçado isso, porque todo traço é único, né? Então, né, eu sou arquiteto de formação e hoje eu sou professor de desenho. E eu falo isso com os alunos, assim, não tem fórmula, né? A arte não tem fórmula. A arte é você tentar expressar alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa que você vê, é a sua visão, a sua interpretação do mundo. Então, na verdade, eu não me desprendo, porque tá tudo junto. Pouco dos dois, assim. né? Porque, assim, a visão do leigo é que ele compara muito, assim, isso parece Turma da Mônica, isso parece o teu mestre, ou parece o Ziraldo. Mas eu estava pensando, quando a gente estava até conversando ali antes do programa,
justamente aquela discussão de que quando eu fiz lá, que eu fui chamado para fazer esse Don Quixote, tudo, o editor, o cara que encomendou essa história, ele não gostou. Ele até cancelou, infelizmente, ele cancelou essa coleção, que era ótima, uma ótima ideia. Mas porque ele falou isso aqui não parece Ziraldo. Por exemplo, não parece Ziraldo porque não é o Ziraldo. Ele não escreveu e não desenhou isso. Isso aqui é que nem Disney. A Disney lançou uma coleção agora chamada Callbacks. Callbacks não é Disney, é o Callbacks. Todo mundo sabe que Callbacks é o artista que criou a família Pato, Tio Patinhas lá e tudo, e criou as melhores histórias. Mas a qualidade dele tinha assinatura Disney. Essa é a diferença. E se esse editor conseguisse entender isso, ele ia continuar publicando, porque era uma qualidade que o Ziraldo assinava, porque ele confiava. Eu estou há 30 anos trabalhando com ele, então ele confiava na qualidade do meu trabalho, mesmo que, entendeu? Não era o roteiro dele, mas era o roteiro do Vitor Clear fazendo uma coisa com a qualidade de Ziraldo. Entendeu? Então é a mesma coisa. Isso que, assim, o leigo vai achar igual. O editor, ele vê a diferença. O que ele não consegue perceber é que aquela diferença é importante também. Entendeu? E na arquitetura, assim, eu também, junto com uma amiga minha, Natália, a gente é do Urban Sketcher Petrópolis. Então, o Urban Sketchers é um movimento que existe no mundo inteiro, de pessoas que vão para a rua desenhar e pintar. É a Natália que dá aula na Estácio? Natália Cochen. Eu não sei se ela está dando aula lá. Esse sobrenome eu acho que não é dela, não. A Natália, ela foi minha aluna na FRJ, que também é uma excelente desenhista, assim, uma artista de mão cheia. E aí, a gente é amigo e tal, aí a gente tem o Urban Sketcher, assim. Então, a gente reúne a galera, vai pra rua e tem que desenhar, pintar naquelas 2 horas e acabou. Só pode fazer ao vivo, assim, pode levar pra casa. Então, isso é muito interessante porque dá muita agilidade. Então, você desprende muito traço, dá muita agilidade. E o trabalho do arquiteto, assim, principalmente, é desenhar com uma certa agilidade, com uma certa desenvoltura, assim, né? Você desenhar com a naturalidade que uma criança faz, né? Fazer um croquis na hora ali. Mas, ao mesmo tempo, a arquitetura tem muito essa precisão, né? Das medidas, Tem, porque a arquitetura também, se você tem um desenho arquitetônico, o desenho técnico, né? O desenho vai para a obra, então tem planta, corte, fachada, tem escala. Mas tem também a dimensão do desenho do croquis. De testar aquela primeira fase, a criação. É mais ou menos. Aí depois você vai, digamos assim, formalizar aquela criação. Aí você começa a fazer desenhos mais para obra, planta, corte, fachada, elevações, implantação. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem o desenho de perspectiva, né? Que é o desenho para que o cliente veja a casa como ela vai ser quando ele chegar lá e tal. Então, você faz à mão, você pode fazer também no computador, tem programas de modelagem e tal, mas está dentro desse universo gráfico da arquitetura. Eu queria pegar até esse gancho para te perguntar, porque aqui na cidade você dá a disciplina de desenho à mão livre. E aí, qual é o conselho que você dá para os alunos que são recém-chegados para estimulá-los nessa criatividade? Porque você falou, a gente vai para a rua, tem 2 horas para desenhar. Eu lembro que, em época de escola, tinha gente que ficava olhando para a folha, não sabia por onde começar. Então, o que você dá de conselho? E aí, Vitor, também, o que você aprendeu com o Ziraldo, que você diria que foi o seu grande aprendizado lá? Bernardo, o que você fala assim para os alunos? Tem um autor, chama Juhani Pallasmaa. Ele é um arquiteto finlandês, eu acho. E ele tem livros muito bons, assim. Ele tem um livro que chama A Imagem Corporificada, outro chama As Mãos Inteligentes. E tem um outro que chama Os Olhos da Pele também. Livros muito bons. E o conselho que ele dá é o seguinte: você não tem inspiração para poder desenhar. Você desenha para ter inspiração. O processo é o contrário. O fato de você desenhar ativa o seu cérebro a começar a pensar sobre aquele problema, né? Todo projeto de arquitetura é um problema. Você tem um terreno, um orçamento, tem uma demanda do cliente, você junta aquilo é um problema que você tem que resolver. Então, se você ficar olhando a página em branco, ficar
tentando imaginar as soluções são muito complexas. Não dá para imaginar toda a complexidade de um projeto arquitetônico. Então, o mais importante é você começar a desenhar. Desenhar qualquer coisa. Você pode desenhar um passarinho, você pode desenhar qualquer coisa. Daqui a pouco, você está fazendo formas e começa a ver naquelas formas alguma possibilidade. Então, o seu processo criativo começa porque o ato de desenhar estimula o cérebro a pensar o problema. Adorei. Só os títulos dos livros que você citou já são super incrível, instigantes. Eu adorei o conselho. É começar, né? Começar que... E sem muita autocrítica, sabe? A autocrítica é importante, mas no começo você desenhar com a alegria que a criança tem. Né? Porque todo mundo desenha quando é criança. Alguns param. Então, quando eu cheguei na faculdade, e todo mundo achava que eu desenhava bem... E falava assim, você tem um dom, porque você tem 18 anos e já desenha assim. Eu falei, não, eu tenho... É porque não parou. Eu tenho 18 anos de experiência no ramo, entendeu? Eu tô desenhando, nunca parei de desenhar. Então, e acontece isso hoje com os meus alunos. Tem alunos incríveis, assim... Aí a pessoa já desenhava. Então, a pessoa chega com 18 anos, com 18 isso é mesmo, anos né? É algo de que experiência em desenho. Então, todo mundo sempre fez e chega um momento e se você que... vê o desenho dessa pessoa quando ela era criança... Não era nada diferente do resto dos muita colegas. Criança para, às vezes, por pressão externa de tipo, essa coisa de criança, é que nem o gibi. Você está dizendo, para de brincadeira, não sei o quê, não desfaz, não valoriza aquilo. Então ela vai abandonando aos poucos e vai fazer outras coisas. Vai estudar, e hoje, tem muita concorrência digamos assim, pro lazer da criança. Né? A criança tem celular, tem videogame, então o desenho também é um lazer, é uma coisa divertida. Eu desenho porque eu acho divertido. Mas tinha uma concentração maior antigamente, porque não tinha isso mesmo, não tinha celular, não tinha computador. Não tinha, então você não ficava toda hora conferindo. Videogame era no máximo um telejogo, um Atari, uma coisa... Então não era que nem você se permitia ter horas... dedicadas àquilo, que hoje a atenção fica muito dispersa. Então, é muito comum, cada vez mais, a criança largar o desenho cedo. Né? E a gente hoje vê um estímulo maior à arte de colorir, e às vezes a pessoa não se... Mas é mais engraçado, isso me incomoda um pouco, mas me parece mais terapêutico do que criativo. Mas às vezes a pessoa não se rende à prática do desenho por achar que não tem talento. Eu não consigo. Eu lembrei agora que vocês estavam falando de umas reguinhas que eram redondas, e aí você colocava o lápis, e aí ela fazia vários formatos. Hoje em dia é computação gráfica. Eu adorava aquilo. Eu adorava aquilo. Incrível. É uma coisa que eu nunca vi mais ninguém usar, criança, nada. Se vendia na rua, em cabeludo. E eu lembro também que quando eu era pequena tinha aquele jogo de espelho para você desenhar os personagens, então reproduzia na folha atrás. E o seu maior aprendizado com o Ziraldo nesses 30 anos, como é que ele enquanto patrão? Pois é, eu não sei, porque as coisas meio que se misturaram pelo lado pessoal, assim. Eu aprendia sempre mais observando, pela liberdade que ele dava da gente. A gente era mais como uma família ali, da galera, do que como um professor. Mas eu lembro de uma coisa que não era, nesse caso não foi o Ziraldo, foi até uma professora de arte minha, eu fiz um curso de arte no Museu de Arte Moderna, e eu lembro que na minha dificuldade de desenhar, porque aquele negócio de querer desenhar perfeito, de ficar olhando as formas, você acaba travando. Eu falei, então olha a não forma. Então era assim, era tudo que era vazio. Então assim, tem esse microfone aqui, tem esse espaço vazio. Desenha o espaço vazio. Aí você vai fazendo. Quando você vê, você já desenhou uma forma. Quando você desenha o negativo, é uma outra forma de ver o mundo, entendeu? Então, era um truquezinho que ela tinha. Isso ajudou muito em muitas horas. Entendeu? Quero trabalhar, era quase como uma ilusão de ótica, coisa de você observar o que não é. Né? E no caso do Ziraldo, foi aquilo que eu falei. Como eu meio que abandonei o desenho, eu fiquei mais em cima do roteiro. O que eu aprendi com ele lá, especificamente... E que eu gostei muito, assim, era mais específico para o Maluquinho na época, o que ele falava. A diferença dele para o Maluquinho, para a Turma da Mônica, é que o Maluquinho não era uma fantasia, era uma crônica da infância. No que acontece? Na Turma da Mônica, ele pega um balão daquele de aniversário, enche e sai voando. O Maluquinho não, ele assopra e o balão tá aqui. Tá entendendo? Que nem na vida real. Então, a gente não podia ter fantasia. Então, como é que eu podia fazer para quebrar essa regra? Porque eu falei assim, vou ficar fazendo só crônica, história de criança, não sei o quê, eu quero botar uma fantasia de vez em quando. Então, eu fazia, o Maluquinho chegava atrasado na escola. Aí, o que aconteceu no caminho? Ele, é porque eu encontrei o dragão, ele contava a história, aí você via tudo que aconteceu com ele, que é a história dele contando. Então, várias histórias era a fantasia do Maluquinho.
contando. Então eu conseguia quebrar essa regra. E é um recurso muito legal que o Calvi usa muito isso. Exatamente. Né? E aí, nesse caso, eu usava no maluquinho. Então teve uma até que eu lembro da história que alguém percebeu logo. Também não era, eu não fiz escondido assim, mas tem aquele Monstros S.A. que tem uma cena das portas. Ah, é. Aí eu fiz um que o maluquinho vai visitar uma loja vai com os pais, porque eles vão a uma loja que vende janela, coisa de obra, né? E aí ele conhece a filha do dono da loja, assim, tem essa porta aqui que vai para Marte. Aí eles começam a viajar para fazer assim, o Marciano. Marciano era um outro cliente que eles começam a fugir, não sei o quê. Então eles fazem uma confusão na loja por causa dessa brincadeira deles. E de quanto em quanto tempo você escrevia uma história nova? Isso dependia da demanda. Da demanda. Mas assim, toda semana... Porque às vezes, por exemplo, era uma historinha para um gibi que tinham várias pessoas que trabalhavam e às vezes era uma coisa especial, assim, a gente precisa de alguém que escreva uma coisa temática. Aí era o livro todo, por exemplo, ou quase todo. Entendeu? Às vezes eu escrevia num gibi uma historinha de 2 páginas, às vezes eu escrevia uma de 10 ou gibi, várias histórias. Então era caso a caso. Então era caso a caso. E eu queria que o Bruno exibisse pra gente agora as fotos do Bernardo pra gente falar sobre os traços dele. E aí uma curiosidade que eu fiquei, vocês já tentaram desenhar um no estilo do outro, assim? Porque são estilos muito diferentes, né? Vocês já se imaginaram fazendo... Já no começo eu achava que podia fazer tudo assim, mas eu fui não tem paciência, eu sou um cara muito ansioso, então... Eu queria sempre o mais simples, assim. Então eu fui desistindo. Entendi. Tanto é que eu virei roteirista. Eu faço o croquis hoje em dia, o rascunho das minhas histórias e tento passar adiante para alguém desenhar. E a natureza do Bernardo sempre foi esse mais detalhado. Porque quando eu comecei a ler quadrinhos, uma coisa que me impactou muito, porque eu saí do Disney sem nenhuma mediação, eu fui ler A Espada Selvagem de Conan, assim, que era um quadrinho dos anos 70, super violento, e era realista. Então, tinha aventura e tinha o traço que eu adorava, de um artista americano que eu gosto muito, que é o John Buscema. E ele era arte finalizado por vários artistas, inclusive por ele mesmo, mas tinham 2 que eu gostava muito, que era o Tony DeZuniga e o Alfredo Alcala, que tinha esse trabalho muito detalhado, de achuras. Então, eu sempre gostei desse estilo de desenho preto e branco, com a forma e as texturas feitas por achuras, assim. Achuras são esses risquinhos. Então, eu trabalho um pouco com pincel, com bico de pena, e crio essa textura própria, assim, do trabalho. E aí eu queria até chamar a atenção ali pro quadrinho ao lado. Aqui não é a sequência da história, eu só peguei realmente cenas para o público poder apreciar. E aí, assistindo a essa review da Central HQs, eles falaram sobre como você trouxe o realismo para histórias que às vezes a gente vê sendo retratadas com muito heroísmo. Então, de que forma que você buscou trazer a história do Tiradentes, por exemplo? Porque ali a gente o vê sem cabelo e normalmente a figura dele está associada com um homem forte, né, herói, sendo que a realidade era muito mais dura. Porque essa história é baseada numa história real, que é um fazendeiro que tinha uma fazenda ali em Pati do Alferes. A fazenda existe até hoje, chama Fazenda Pau Grande. Ela existe até hoje. Então, esse cara ali, Pati do Alferes, ele tinha essa fazenda e ali passava o caminho real, né? O caminho do ouro, que vem de Vila Rica, e o caminho do ouro. E esse caminho era muito sujeito a assalto, a bandoleiro, a desvio e tudo mais. Porque isso vinha, né, nas costas de mula, né? E então era importante que alguns militares faziam esse patrulhamento da estrada para não deixar esse tipo de coisa acontecer. E um desses militares era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E ele, como na época não tinha hotel, ele pernoitava nas fazendas ao longo do caminho. Então, quando foi descoberta a Inconfidência Mineira, um grande temor deles era que aquele não fosse um movimento isolado de Vila Rica, que aquilo poderia estar se espalhando pelo Brasil, que poderia ter núcleos separatistas no Rio de Janeiro, né, em outros lugares. Porque a história começa em 1790. Então, em 1776, teve a independência americana, né? Então, uma colônia se separou da metrópole. A gente teve, em seguida, a Revolução Francesa, em que
uma monarquia foi deposta a favor de uma república. Então, havia um temor muito grande. Bom, era um momento de muito conturbado politicamente no mundo. Uhum. E, então, havia esse medo de que poderia fosse um movimento maior. Uhum. Então, esse fazendeiro, ele foi formalmente investigado por fazer a suspeita de fazer parte de um movimento separatista, de traição à coroa portuguesa, porque ele dava... Por ter hospedado... Ele hospedava, né? Obviamente, ter feito alguma relação de amizade, e ele dizia que não, e, enfim, e foi acusado. E, ao mesmo tempo, eles queriam o apoio do vice-rei do Brasil, um apoio financeiro para poder criar um aldeamento indígena, para tentar um contato amistoso com os indígenas, para acabar com o ciclo de violência que estava muito forte, assim, muitos conflitos violentos entre os fazendeiros e os indígenas. Então, o cara ficou nessa situação meio melindrosa de ter que pedir dinheiro para alguém que está investigando ele por traição. Então, a história lida um pouco com essa... dicotomia que esses personagens estavam vivendo. E aí, no quadrinho, eu retrato quando o Tiradentes é enforcado. E aí, o que é diferente da iconografia tradicional, muitos historiadores hoje acham que ele não estaria com cabelo comprido e barba. Esse cabelo comprido não foi uma tentativa de divinização do... Sim, ele parecia meio Jesus Cristo, né? Essa coisa do mártir, de fazer esse paralelo da figura de Cristo com o Tiradentes. Porque os presos que ficavam lá na cadeia velha e tal, muitos, eles raspavam o cabelo e a barba por causa de piolho. Ficava preso ali... provavelmente ele estava muito magro, muito debilitado, porque a comida não era ruim, as condições... E o Photoshop naquela época era a pintura que fazia o trabalho de deixar exatamente. Então, heróico. Eu tentei retratar o Tiradentes de uma maneira mais realista. mais humana mesmo. Então ele está ali por conta de... era muito comum ter infestação de piolho, então eles raspavam os pelos, né, barba e cabelo, e ele provavelmente estaria muito magro, porque ele já estava preso há muito tempo, né? Em condições muito insalubres. E a gente tem mais 2 cenas dos quadrinhos também, justamente para mostrar essa parte interna do livro, que a gente fala tanto que acaba quem está de casa fica interessado e curioso para saber mais sobre como que é feito e as inspirações também. Então, vocês que trabalham com esse segmento muito específico, o Bernardo falou que enviou para alguns especialistas, né, alguns analistas, como é que a gente chama? Críticos, né? Críticos literários de quadrinho, que fazem essas análises para os seus respectivos canais. Eu mandei lá para esse canal chamado Central HQs e ele fez uma crítica, assim, muito positiva, assim, fiquei bem feliz, assim, com a crítica que ele fez do quadrinho e o fato dele ter percebido a influência do Mozart Couto. Isso foi muito assim, legal, sinal de que o foi traço muito é legal. bem... Isso é bem legal quando alguém reconhece. Reconhece, né, cara? E aqui mais uma sequência. E aí queria saber também se você fez visitas a esses locais para pegar inspirações da arquitetura ou só pela foto você já consegue... Alguma coisa, né? Aqui, né, no quadrinho aqui à direita, eles estão subindo a Ladeira da Misericórdia, que foi a primeira via pavimentada do Rio de Janeiro. E ela era um dos acessos ao Morro do Castelo, que é um morro que hoje não existe mais. Você tinha né? uma referência ou foi meio genérico assim pelo... Não, referência. Essa ladeira, quem for ao Rio hoje, em frente à Santa Casa de Misericórdia, tem um pedaço de ladeira que começa e ele termina abruptamente, assim, num precipício. Era o começo dessa ladeira que levava para o Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi desmontado, né? O castelo, o nome ainda existe lá. Assim, vou ali no castelo. Vou ali no castelo. O castelo é porque esse morro morro foi um dos primeiros núcleos de ocupação da cidade do Rio de Janeiro. Porque tinha um castelo, porque era a entrada da Baía de Guanabara, então tinha ali para defesa e tinha um mosteiro jesuíta. Que também logo no início assim, da colonização da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro. Então, esse morro não existe mais. E aí, uma coisa que eu queria fazer era justamente
ambientar um trecho dessa história no Morro do Castelo, resgatando esse espaço e o folclore que esse lugar tem, e que perdura até hoje, mostrar esses personagens nesse cenário que não existe mais. Né? Eu estou gostando muito aqui, porque deve ser difícil, porque ali já é um normal fazer a chuva e tal. Aqui você tem que fazer com o sobreposto da chuva. Da chuva, Por cima. Por cima. Ou seja, você tem que ter a forma e uma forma por cima da forma sem interferir, né? Sem interferir. Aí eu já faço a chura no sentido que tá a chuva. Porque essa ilusão fica melhor. Porque senão ia cruzar demais, ia ficar confuso. Ia ficar confuso. Então, dessa maneira, ajuda um pouco a dar uma leitura mais uniforme. Mas mesmo assim funciona bem, assim, dá uma ideia do movimento, tudo. E além da parceria que o Bernardo fez com o artista estrangeiro, você também lançou em 2013 uma obra que foi A Comunhão das Artes da Arquitetura. Ah, sim. Isso aí foi o meu mestrado. Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre um arquiteto lá de Juiz de Fora também, chamado Arthur Arcuri, em que eu tento refazer os traços, o processo criativo dele através de desenhos. Então, eu vou mostrando assim, qual foi... Eu entrevistei ele e aí eu fui, através dos desenhos, mostrando o processo criativo dele na criação dos projetos arquitetônicos dele. E eu não consegui ver a parte interna, mas a capa é com aquarela. Você internamente também usou ou não? Tem aquarela, tem desenhos coloridos e preto e branco dentro, assim. Que eu também gosto muito de trabalhar com aquarela, assim. Eu acho lindo, traz uma suavidade, mas ao mesmo tempo um preenchimento dos traços. E você comentou comigo que está trabalhando num projeto com os alunos lá da UERJ e que vocês querem levar temas de Petrópolis para os quadrinhos. A gente lá na UERJ, eu tenho um projeto de produção chamado Laboratório de Oficina... Laboratório de... Caraca, deu branco. Laboratório de Narrativas Gráficas, que é o seguinte, a gente estuda tematicamente a história de Petrópolis e depois cada aluno faz um capítulo de um quadrinho sobre aquele tema. Então, a gente fez o primeiro, foi sobre os operários de Petrópolis, das fábricas, surgimento das fábricas, dos movimentos operários. Então, isso a gente tá no prelo, assim, para lançar. Aí a gente fez um segundo, que são poetas de Petrópolis. Então, adaptar para quadrinhos poesias, poemas de poetas ou daqui ou que viveram aqui, né? E a gente fez um terceiro que é chamado Petrópolis Liminar, usando o conceito de espaços liminares da arquitetura. Então, já é mais voltado para cenários específicos de Petrópolis. Então, isso a gente faz com os alunos, assim. E aí, tendo notícias desses lançamentos, eu com certeza vou divulgar no Petrópolis Sob Lente. Obrigado. E aí, muito inspirada por esse contato que eu tive com vocês, eu, na semana passada, na Germano Valente, que é onde eu dou aula, eu fiz uma dinâmica de quadrinhos com os alunos. A gente produziu, eu, Bruno, o Estúdio Petrópolis, junto com a SOS Serra, produzimos um episódio da série documental Por Petrópolis na Mosela. E aí, eu levei para os alunos uma folha com 4 quadrinhos, e aí expliquei para eles que eu queria que eles fizessem uma história em quadrinhos sobre o que tinha sido visto no documentário. E aí, como estímulo, eu decidi premiar as 2 primeiras duplas com um kit, que é um kit de lápis, que são aquareláveis e que vem com um pincelzinho. Eu achei tão legal. E aí, eles se encantaram, porque aí eles podem mexer ali o lápis na água, trazer essa cor para o desenho, e aí criaram as narrativas. E aí o que eu vi ali, eles ficaram durante mais de 1 hora produzindo os quadrinhos. É que muitos focaram os esforços todo na ilustração. E aí o texto era praticamente inexistente. Então, quem não conhecia a história da Mosela ficou com aquela ideia de informações soltas. E o outro grupo, por sua vez, conseguiu contextualizar bem. Então, eu premiei esses 2 que tiveram tanto um desempenho muito bom. Um grupo que falava graficamente e o outro que falava mais textualmente. Até era o roteirista e os desenhistas. Agora tem que fazer os parzinhos. Tem que juntar os parzinhos. E aí teve um grupo que acabou fugindo da trama da Mosela, que fez uma história fictícia e não tinha a ver com o bairro. E aí, infelizmente, foram desclassificados. Mas foram desclassificados. Esses são
são os gênios, aí vão dar trabalho. Luta contra o sistema. Foram desclassificados, mas foi muito legal e esse estímulo para eles. Então, no início do ano, eu já tinha feito uma história em quadrinhos que era a Vida de Capivara, que eu queria que eles colocassem... Uma capivara de pistache aí. Eu queria que eles colocassem a capivara como protagonista de uma história que falasse sobre as enchentes na cidade. Então, a capivara como vítima desse acontecimento recorrente em Petrópolis. E aí, agora, para outra turma, eu falei, vamos falar então da Mosela. E aí, eles puderam criar, então, levar aspectos. E aí, como é que cada um percebe o bairro? Então, até falei com eles, as pedras brancas. Aí eles, legal, vou botar aqui as pedras. Aí lá tem um museu de motos. Mas como é que eu vou desenhar a moto? Então, eles sempre pensando em como retratar aquela informação. Então, acho que sempre que possível, seria muito interessante que as escolas estimulassem esse lado criativo dos alunos, porque isso ajuda a fixar o conteúdo. Se os quadrinhos fossem vistos como uma arte séria, eu ia começar a ser mais trabalho, porque ainda é só o desenho. E a gente está chegando naquele momento final do programa. Eu queria saber do Vitor, rapidamente, porque eu soube que você está trabalhando num segundo volume do livro. Sim. Se já tem datas de lançamento, se ainda está em produção. Está em produção ainda, mas espero ver se logo na virada do ano eu consigo terminar. Ótimo. Então, de repente, para ano que vem, uma novidade. Sim. Não, eu já estou criando outras coisas também, assim, na cabeça. Já estou até querendo fazer parceria com o coitado aqui. Isso é muito legal. Prazer. Como que o podcast gera conexões. Então. E aí, eu vi Petrópolis, então, sob as lentes de Bernardo Vieira. Uma palavra que você usaria para descrever o Sertão Coroado? Colonialismo. E como você vai na contramão, buscando retratar peças pouco lembradas. Um momento da história de Petrópolis que você gostaria de levar para os quadrinhos e que ainda não foi feito com os alunos? Cara, tem várias coisas, assim, dentro do projeto, assim, eu penso em talvez pegar um pouco, assim, histórias de bairros específicos ou histórias assim, da zona rural, fantásticas, que passam, assim, né? O próprio Caxambu. Exato, da tradição familiar. E eu tenho, pessoalmente, assim, vontade de fazer um livro de crônicas do Dom Pedro II, assim, que ele tem umas histórias muito interessantes, assim, muito, muito incríveis, assim, que eu acho que seria divertido de fazer. E Petrópolis sob as suas lentes? Bom, Petrópolis é uma cidade, assim, muito especial, assim. Eu acho Petrópolis uma cidade que tem esse patrimônio arquitetônico e urbanístico, assim. É uma cidade única, assim, pelo plano Keller, pelo projeto de cidade, pelo fato da cidade, diferente de muitas cidades brasileiras, como Juiz de Fora, por exemplo, que perdeu grande parte do seu patrimônio eclético, neoclássico. Petrópolis tem esse patrimônio preservado. Claro, tem muitos desafios, né, pela frente, mas Petrópolis é uma cidade que tem um patrimônio construído muito importante e que, na verdade, eu penso que isso é um trunfo, um patrimônio da cidade, até do ponto de vista econômico, né? É esse patrimônio que faz com que a cidade receba muito turista, que receba muitos eventos, que gera o interesse das pessoas virem para cá, né? Uma cidade que tem uma potência de artística, né? Muito grande, assim. E isso se reflete nesse patrimônio que ela tem e que todo mundo pode usufruir diariamente, né? E olha, um spoiler é que eu gravei recentemente um curta com o Bernardo, que ainda vai sair aqui no canal, sobre o modernismo em Petrópolis. Então, é um conteúdo que está muito rico. A gente percorreu ali a Avenida Ipiranga, analisando as construções em detalhes. Então, além desse episódio aqui, vocês ainda podem procurar no canal, que em breve vai ao ar. E agora, Petrópolis sob as lentes de Vitor Klier. Uma palavra para descrever a Dadá. Janelas abertas. São duas, mas tudo bem. Porque é janela, mas aí ela está fechada ou aberta, então tive que botar duas. Tá certo. Qual característica de um dos personagens da trama te descreve, te define, ou que você usou em você como inspiração para criar? É o pai dela, que é as portas da percepção já meio fechada, porque ele já é mais velho, já tem aquela dificuldade. E como é Petrópolis sob as suas lentes? Eu acho que eu vejo duas coisas assim como sendo vindo de fora.
um potencial para ser mais do que já é, e que ela poderia ter mais reconhecimento do que está entendendo. Ela não tem o reconhecimento que merece, assim, para uma cidade que já foi residência do imperador, que ela tem um potencial para ser mais mais valorizada mesmo, né? Para quem, tanto para quem vem de fora, para quem está de dentro, que de repente não está enxergando. Eu fico vendo até para essa coisa de princesa da Disney, que eu sempre achei engraçado, porque a Disney é dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca teve um rei ou uma rainha, a gente teve um imperador aqui, e não está valorizando e quer ir para Disney. Entendeu? Mas essa é uma fala que alguns convidados trazem, esse potencial para ir além. E aí, rapidamente, queria que vocês anunciassem para os espectadores qual é o Instagram de vocês, ou a rede a partir da qual o público consegue acompanhar mais do trabalho que vocês fazem. E eu vou colocar na descrição do vídeo os links para a compra do livro, como é que está sendo feita essa venda. Então, vai lá. Não, eu não sei de cabeça, eu vou ter que... O meu Instagram é @BernardoArqui, ARQUI, de arquiteto, @BernardoArqui. O meu Facebook é Bernardo Vieira. E o livro? O livro, ele está à venda no site da editora Cisco, na SISKO. No site tem a lojinha lá e pode comprar. Vitor, o livro está disponível em algumas bancas da cidade. Algumas bancas da cidade aqui em Petrópolis. Tem lá na Vovó Sussu, que é o café, onde eu fiz um lançamento. No Profissional. Mas quem estiver fora de Petrópolis, ou estiver em Petrópolis e não quiser vir ao centro, se estiver mais distante, pode procurar em todas as plataformas digitais, tipo Amazon, Mercado Livre, Americanas, até se ela tem uns Casa Bahia, umas coisas meio extremas, tá lá. Perfeito. Mas, né, e é isso, aí pode procurar lá e tem as redes sociais, pode procurar pelo meu nome, Vitor Klier. Klier, K-I-L-E-R. K-L-E-R, tem no Facebook. No Instagram, não tenho certeza, mas eu acho que é @Viclier. Tá. Vitor com Eu vou C, colocar na descrição do vídeo para não ter tem que erro. colar, porque eu mesmo não sei. E eu quero agradecer a vocês pela presença no episódio de hoje. A gente está inaugurando a 2ª temporada com muitas histórias. Eu adorei esse bate-papo. Adorei, mas tô achando muito curto. 1 hora já se passou. Parece até que eu adiantei ali o relógio. E agradecer mais uma vez também aos espectadores, aos ouvintes, aos internautas que estão sempre prestigiando o programa, ao Estúdio Petrópolis, aos nossos parceiros, Cadani, Chalé do Chocolate, Ana Flor Papelaria, a Mude. E a gente se vê no próximo capítulo.